Estudo afirma que estamos entrando em um período de estagnação criativa, mas será que os pesquisadores estão usando os parâmetros corretos? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Lieber e narrado por Peter Turguniev. Um estudo conduzido por Russell Funk, professor da Escola de Administração da Universidade de Minnesota e publicado recentemente na conceituada revista Nature, afirma que o grau de inovação tecnológica e de descobertas científicas tem caído significativamente nas últimas décadas. Com o título de Papers e patentes estão se tornando menos disruptivos ao longo do tempo, o estudo demonstra que entre os anos 1945 e 2010, o número de patentes registradas teve um decréscimo superior a 91%, ou seja, de acordo com os dados apurados por Russell Funk e sua equipe, a humanidade, ao longo de 6 décadas, viu sua capacidade criativa ser reduzida a menos de 10% do seu potencial da primeira metade do século XX. Para chegar a essas conclusões, o estudo utilizou-se da análise de dezenas de milhões de papers científicos publicados no período analisado, além de milhões de patentes registradas. Ao compilar todos esses dados, os pesquisadores perceberam que o grau de inovação vem caindo de forma ininterrupta ao longo dos anos em todas as áreas observadas, patentes na áreas de química, mecânica, computação e farmácia. Além disso, pesquisas científicas nas áreas de tecnologia, ciências sociais, biomedicina, dentre outras, estão diminuindo consideravelmente. Em outras palavras, a humanidade já teria esgotado o seu potencial criativo e estamos entrando agora definitivamente em um período de estagnação científica. Outras análises, contudo, apontam justamente na direção oposta, afirmando que a humanidade, na verdade, está vivendo nos últimos 20 anos um grau de evolução tecnológica sem precedentes e que isso seria apenas o começo. A partir de 1998, com o surgimento do Google e a popularização da busca por informações na internet, passando pelo surgimento do Facebook em 2004, pela criação do sistema de armazenamento em nuvens AWS da Amazon em 2006, pelo iPhone da Apple em 2007, tivemos um período citado como sendo a década das fundações de novas tecnologias. Os 10 anos seguintes, porém, representaram um período ainda de maior inovação em que tecnologias criadas na década anterior foram aperfeiçoadas e utilizadas para oferecer à humanidade novas possibilidades nunca imaginadas. A partir de 2009, vimos, por exemplo, o surgimento de serviços como o Uber, além de carros autônomos do Google, dispositivos eletrônicos inteligentes como relógios, alarmes, até mesmo roupas, sem falar no contínuo desenvolvimento de novas formas de inteligência artificial. Se a década anterior foi da fundação de inúmeras novas tecnologias inovadoras, a década seguinte foi o período da verdadeira disrupção. Na verdade, o próprio senso comum nos aponta nessa direção. Se compararmos tudo que vemos ao nosso redor hoje com o mundo do final do século XX, percebemos todos os avanços tecnológicos a que tivemos acesso desde então. Tendemos a concordar com a segunda opinião, a de que nunca tivemos tanta inovação em tão pouco tempo na história da humanidade. Nós temos muito mais acesso à informação, a facilidades tecnológicas do que tínhamos lá em 2000. E, nesse mesmo ano, o nível geral da tecnologia era superior aos dos anos 80, no qual qualquer indivíduo vivia com muito mais conforto e opções que o indivíduo dos anos 50. O contínuo progresso tecnológico da humanidade, portanto, parece ser inegável. Mas o que explicaria a discrepância de resultado entre as duas observações? O que justificaria um estudo afirmar que a inventividade humana está estagnada, enquanto outros mostram que a humanidade de fato nunca foi tão criativa? Bem, a chave para responder essa questão pode estar na análise dos parâmetros utilizados para chegar a ambas as conclusões. Enquanto o professor Russell Funk e sua equipe analisaram patentes e papers científicos para tirar suas conclusões, outras observações tomam por base a análise e aplicação real de novas tecnologias. Bem, em outras palavras, o estudo publicado na revista Nature leva em conta a burocracia estatal relacionada à propriedade intelectual
intelectual, ao invés de olhar para onde a inovação realmente acontece. Nós, libertários, não acreditamos em propriedade intelectual, porque entendemos que a propriedade não pode ser abstrata, coisa que marcas, patentes e ideias, no geral, são. Se você tem uma ideia e alguém a copia, você não deixa de ter essa mesma ideia. Apenas coisas são escassas, ou seja, que não podem ser possuídas simultaneamente por duas ou mais pessoas. Só essas que podem ser consideradas propriedade. Porém, isso não muda o fato de que muita gente leva a sério a história da propriedade intelectual e de que, durante muito tempo, o registro de patentes foi algo muito valorizado por inventores, criadores de novas tecnologias e empresas em geral. O que deve ser analisado, contudo, é se no atual cenário de criação de novas tecnologias e de circulação imediata de informações, ainda faz sentido utilizar a força estatal para impedir que ideias originais sejam copiadas livremente por outras pessoas. E alguns fatores nos levam a concluir que, ao que tudo indica, o registro de ideias se tornou algo completamente obsoleto. O fato é que o processo de registro de patentes é extremamente burocrático e demorado, como tudo aquilo que depende da ação estatal. Enquanto países desenvolvidos costumam ter prazos de registro de patentes girando entre 2 e 3 anos, aqui no Brasil, por exemplo, esse prazo pode chegar a 10 anos, a depender do tipo de registro. Esse processo, por óbvio, envolve uma série de custos, que vão desde taxas cobradas pela máquina estatal, passando pelo custo da burocracia necessária para se apresentar todos os documentos solicitados, chegando até o cafezinho que muitas vezes precisa ser pago para um funcionário público para que o processo saia de sua gaveta e seja finalmente analisado. Porém, no cenário atual de competição e inovação tecnológica, tais prazos e seus consequentes gastos já não fazem sentido. Por que desperdiçar tempo e dinheiro para obter, ao final de alguns anos, o registro de uma patente se essa tecnologia a ser patenteada ao final de todo esse processo já terá se tornado obsoleta? A burocracia estatal não combina com a velocidade do desenvolvimento tecnológico que a humanidade experimenta na atualidade. Na verdade, esses dois conceitos são mutuamente excludentes. A burocracia estatal, longe de proteger os desenvolvedores de novas tecnologias, apenas os prejudica. No nosso cenário atual de desenvolvimento, as mudanças são tão rápidas, tão disruptivas, que é muito mais vantajoso investir na criação de novas tecnologias do que em proteger a tecnologia recém-descoberta por meio de patentes. E, ainda que o Estado possa se dizer capaz de proteger ideias originais de serem copiadas por outros indivíduos, o fato é que nada pode impedir, por exemplo, que essas mesmas ideias sejam levadas por funcionários demitidos para outras empresas interessadas em tais criações. Se um funcionário sai de uma empresa para trabalhar no concorrente, ele levará todo o conhecimento adquirido para o seu novo emprego. Porém, é muito provável que antes mesmo que toda essa informação seja repassada ao concorrente e comece a ser utilizada, a empresa anterior já tenha desenvolvido novas tecnologias que tornarão todas as informações levadas pelo antigo funcionário completamente irrelevantes. Pense, por exemplo, em um funcionário que se desligue da SpaceX para trabalhar numa empresa concorrente, até que toda a informação que ele puder levar consigo para essa nova empresa venha a ser efetivamente aplicada, é provável que a SpaceX já tenha desenvolvido novas tecnologias e todo o esforço de copiar as ideias trazidas pelo funcionário desligado seja completamente inútil no campo da concorrência. A empresa também poderia fazer um contrato de confidencialidade com os funcionários para evitar problemas desse tipo. Como acontece sempre, o mercado é muito mais eficiente que o Estado, inclusive nesse aspecto. Se o risco de uma tecnologia ser copiada por um concorrente for mesmo relevante, as empresas terão todos os incentivos para inovar sempre e cada vez mais, para que sempre que uma tecnologia for copiada por um rival, ela se torne irrelevante muito rápido. É isso que temos visto acontecer nos últimos anos com cada vez mais frequência. O erro do professor Russell foi olhar para o lado errado da coisa, foi se focar no passado da inovação tecnológica, algo que é, por si só,
um contrassenso. Para medir a criação de novas tecnologias, ele se baseou num fundamento que, nos nossos tempos, já não faz mais sentido. O alto grau de inovação tecnológica tornou a própria ideia de propriedade intelectual ultrapassada. Em pouco tempo, patentes e registros burocráticos de ideias serão coisas do passado. O progresso da informação descentralizada e distribuída é implacável e o próprio Estado está fadado a ser destroçado pelo rumo da inovação tecnológica promovida pela humanidade. Nada é mais disruptivo que a livre circulação de informações. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!